Fala aí, povo, tudo bem? Eu sou Bruno Coradelli, recebi aqui um convite do Direito Hortolândia para poder fazer uma palestra sobre os três pilares da civilização ocidental, mas infelizmente eu não posso estar aí presente com vocês porque eu tenho que trabalhar para pagar as contas, eu vou passar fome, porque essa é a vida do brasileiro. Eu tenho aula hoje às 7 horas da noite, então infelizmente eu não posso estar aí pessoalmente, mas eu deixo esse vídeo para vocês terem o amor de minha presença. O assunto do qual eu fui convidado para falar com vocês sobre são os três pilares da civilização ocidental. Poucas pessoas conhecem, mas aquilo que nós acreditamos ser certo, a forma da qual encaramos a realidade, a forma da qual enxergamos a política, o nosso corpo de leis, tudo isso tem uma origem e são dentro destes três pilares da nossa civilização, que seriam eles o direito romano, a filosofia grega e a moralidade, também conhecida como cultura judaico-cristã. Essas são as três bases e os três fundamentos da nossa civilização. Eu vou dar uma desenvolvida nesse tema, que é um assunto complexo, é um assunto extenso, mas eu vou tentar explicar isso de forma bem clara. Infelizmente, o direito romano não vou entrar em muito detalhe. Eu sei que tem gente aí que assiste Law and Order, que deve assistir esse monte de programa que eu sempre durmo durante a abertura, mas eu não vou entrar em tanto detalhe sobre o direito romano, por um único motivo. É uma história muito longa. A gente não tem o dia inteiro aqui, a noite está rolando, é segunda-feira, estamos todos com preguiça. Foi um dia depois do Enem, muita gente aí deve estar morrendo. Mas dando uma resumida do porquê, eu não vou entrar em muitos méritos sobre o direito romano, porque a história tem mais de 1000 anos. Que ela começa desde a lei das 12 tábuas e vai até o corpo do direito civil do Justiniano, que começa em 449 a.C. e vai até 530 depois de Cristo. Então são quase 1100 anos de história de direito. Então, para quem pensa que o nosso conjunto de direitos começou com um bando de imperador romano sentado tomando vinho e falar, isso aqui vai ser os direitos e pronto. Não é bem assim. O negócio foi análises por mais de 1000 anos para conseguir chegar no corpo do direito que a gente tem, que é a base do corpo do direito que nós temos hoje. Mas, por outro lado, a filosofia grega eu posso dar uma desenvolvida, assim como nossa moralidade judaico-cristã. A filosofia grega, ela começa, diferente do que muita gente pensa, ela não começa com Sócrates, ela começa com Tales de Mileto. E a filosofia grega se iniciou quando Tales de Mileto acreditou que o mito não era o suficiente para explicar a realidade. Ele estava à procura de uma coisa chamada arque. Tipo, o que é essa arque? Tipo, Jesus Cristo. Arque é o princípio, aquilo que iniciou tudo. Então a filosofia ela surgiu com Tales de Mileto tentando explicar a origem do universo, como as coisas se iniciaram. A gente fala muito de Sócrates, porque o Sócrates, de certa forma, ele foi um dos mais importantes. Não foi o mais importante, diferente do que muita gente pensa. Tanto que o Sócrates nunca escreveu livros. O que nós sabemos sobre Sócrates foram que outros filósofos falavam sobre ele, especialmente Platão. Os dois filósofos mais importantes da civilização ocidental é Aristóteles e Platão. Vocês têm que entender a influência que esses caras têm na nossa civilização. Muita gente pode pensar que eram dois velhinhos gregos que ficavam lá, tipo, andando descalço em terra quente, escrevendo em cascos de tartaruga. Mas não, esses caras foram absurdamente geniais. O Platão, ele tinha uma visão muito contemplativa. Ele acreditava que existia um campo dos ideais, que é um campo perfeito, e havia o campo do real, que é o campo onde nós vivemos. O campo do qual nós vivemos, ela é uma imitação do campo dos ideais. O campo da ideia é o campo perfeito. Você tem um campo onde tudo é perfeito, tudo é fantástico, e quando as coisas saem desse ideal e vêm para o mundo real, eles perdem essa essência da perfeição. Por algum motivo, Platão dizia, as coisas pertenciam ao campo das ideias, onde tudo era perfeito, tudo era divino, tudo era maravilhoso. Por algum motivo, alguma coisa errada aconteceu, as coisas saíram desse campo perfeito e foram para o nosso campo do real, onde os defeitos começaram a surgir. Platão tem uma importância absurda para a compreensão teológica. Você vê como muito da filosofia do Platão tem uma essência religiosa.
Até você vê, por exemplo, grandes contos do Platão, como o Banquete, o Mito da Caverna. As histórias do Platão são maravilhosas. E Aristóteles, ele também tem a ideia da causa e efeito, ele tem o desenvolvimento da retórica, da dialética. Toda a nossa ciência moderna é baseada nos descobrimentos aristotélicos. Aristóteles, ele influenciou a gente de forma tão indireta, às vezes. Ele criou um zoológico. O primeiro zoológico foi a criação de Aristóteles. Tudo que nós temos, que nós entendemos, são criações aristotélicas. Até o nosso desenvolvimento de literatura é a essência de Aristóteles. Ele criou, categorizou a literatura em 3 formas. O épico, o drama, que é dividido em 2, que é a tragédia e a comédia, e o lírico. E essas 3 categorias são bases até hoje para o desenvolvimento dessa categorização. Palavra complicada. A nossa base de gêneros literários vem disso. O cara influenciou a nossa sociedade de formas absurdas, com filosofias maravilhosas. Inclusive, até mesmo no âmbito político. Se você ler a Política de Aristóteles, você começa a compreender como funciona a política até hoje. Você lê a República de Platão, que apesar de se chamar República, ele só fala da República no final do livro, você começa a compreender até mesmo a diferença de democracia e república. Você passa a perceber que o Brasil, apesar de ser a proclamação da República Brasileira, o Brasil não é uma república, é uma democracia. República mesmo são os Estados Unidos. Inclusive a forma de enxergar a política desses 2 caras é para deixar qualquer esquerdista louco da vida, porque eles criticam a democracia, eles enaltecem a monarquia, eles enaltecem a república. Porque, diferente do que muita gente pensa, o que gera uma tirania, o que gera uma ditadura, não é a falta de democracia, muitas vezes é o excesso de democracia. Tipo, o que eu quero dizer com isso? A democracia, ela é, como a própria palavra diz, o poder do povo. Então, mas o problema é que a república, diferente da democracia, ela é limitada. Limitada pelo quê? Por valores morais objetivos. Digamos, por exemplo, que eu quero fazer uma votação para permitir que um cachaceiro roube o país inteiro. Se eu estou em uma república, independente disso ser votado ou não, isso não pode ser aprovado, porque isso é errado. Isso é objetivamente errado. Em um país 100% democrático, se eu elejo isso, isso vai acontecer. Se em uma democracia, se o povo vota para matar uma pessoa e a maioria ganha, essa pessoa tem que morrer. Independente disso ser moralmente errado ou não. E disso surge um problema, como o próprio Ortega y Gasset diz. A massa não pensa. Esses grupos de pessoas não pensam. Você acha que quando tem, 50 mil pessoas na rua, cada pessoa está tendo aquele pensamento maravilhoso que está guiando todas as outras? Não. Geralmente não sempre, a massa é orientada por alguns grupos de intelectuais que conseguem comandar esse grupo de pessoas. Então, a partir do momento que você tem uma forma de governo 100% democrática, que não é limitada por valores morais objetivos, a massa pode ser controlada por estes grupos para fazer o que quiserem. Ou seja, essa forma de política acaba sendo a tirania de poucos, porque são poucos que controlam toda essa massa e assim realizam tudo aquilo que eles querem. É por isso que os partidos de esquerda falam tanto de democracia, é por isso que os partidos de esquerda usam tanto a mídia, porque através dessa forma eles conseguem controlar a massa, e controlando a massa eles conseguem fazer tudo aquilo que eles querem. A nossa república, por exemplo, o Aristóteles ele diz que a melhor forma de governo é a monarquia. Ela é a mais pura e a mais perfeita em sua essência. Até tem uma grande passagem nesse livro que um rei diz que ele estava diminuindo o próprio poder dele. E a esposa dele questiona: cara, você tá maluco? O que é você? Você tá diminuindo o seu próprio poder? Você bebeu? E ele fala: não. Quanto menor for o meu poder, mais duradouro será meu reinado. E isso é porque quanto menor o poder do governante, maior o poder do povo.
E a forma mais eficiente de governo é quando ele vem de baixo para cima, quando ele vem do povo para o governo. Quando a responsabilidade maior pertence à população, mais eficiente será esse governo. Que é exatamente o oposto que nós temos no Brasil. Aqui no Brasil nós temos uma Brasília muito forte, Brasília muito poderosa. E diferente do que nós temos nos Estados Unidos, que é uma república, mas ela é feita sob os valores de uma monarquia. O povo tem muito poder lá. O poder executivo lá é fraco, comparado ao brasileiro. E é por isso que a república nos Estados Unidos funciona tão bem e a democracia brasileira sempre esse caos. Porque aqui é de cima para baixo, diferente dos valores ensinados por Aristóteles. Uma forma mais eficiente é de baixo, ou seja, do povo para cima, do povo ao governo. Agora, outro ponto muito importante desses 3 pilares é a religião. Eu conheço muitas pessoas que, elas não compreendem os efeitos da religião em uma sociedade. Toda a nossa moralidade, ela é moldada ao redor da nossa religião. A pessoa, eu posso ser ateu, eu posso ser agnóstico, mas essas pessoas ainda seguem uma moralidade cristã no Brasil. A partir do momento que você diz, é errado matar alguém. Eu quero ter a minha propriedade privada. É errado trair sua esposa. É errado roubar outra pessoa. A pessoa ela deve ser bem tratada, deve ser amada, a pessoa não pode apanhar na rua. Tudo isso são moralidades pregadas pelo cristianismo. O nosso conceito de certo e errado vem dessa religião. Quando você analisa povos da antiguidade ou outros povos que seguem uma religião diferente, você vê que eles têm uma moralidade diferente da nossa. A moralidade e a cultura japonesa é muito diferente da brasileira. Você pega a moralidade do Antigo Egito, é muito diferente da brasileira também. Você pega uma cultura muçulmana, também é muito diferente da nossa. Porque a nossa moralidade é, em essência, uma moralidade judaico-cristã. Eu lembro que uma vez eu tive uma aluna e ela me disse uma vez, olha, eu não sou religiosa e eu acredito que a religião nunca fez nada por mim. Então, mas o que garante que essa pessoa não seja espancada? O que garante que essa pessoa não sofra nada de errado? Que ela possa estar ali estudando, que ela tenha pais e mães que a amem, que ela tenha uma casa própria, que ela tenha a sua liberdade de expressão. Tudo isso vem de uma moralidade objetiva. Tudo isso vem de uma religião. E é da religião cristã que surge a nossa moralidade e a nossa cultura. Essa é a base principal do nosso país. Então, quando você tem todo um conjunto de leis baseado no direito romano e você tem toda a nossa forma de enxergar a realidade, de analisar sistemas de pensamento vindo da filosofia grega, e você tem toda uma moralidade que vem da religião cristã, você tem toda a base da nossa civilização. E é através minando essas 3 pilares que tentam destruir a civilização ocidental. De que formas isso acontece? Por exemplo, a filosofia judaico-cristã, cada vez mais você vê como ela é jogada de escanteio em nome de filosofias racionalistas. O que é uma filosofia racionalista? O Sócrates dizia, nós estamos em busca do conhecimento. Mas espera aí. Se nós estamos em busca do conhecimento, isso quer dizer que esse conhecimento não está na gente. Se esse conhecimento não está na gente, onde que ele está? Então disso surge aquela ideia empírica. O que é uma ideia empírica? De você conhecer a verdade e compreender as coisas observando a realidade. A verdade está fora de você. Você observando as coisas, você começa a compreender aquilo que é certo. E o que é uma filosofia racionalista? A filosofia racionalista, que se opõe à filosofia naturalista, que é a filosofia grega, ela diz que a verdade está em mim. A verdade não está lá fora, ela está em mim. Mas a partir do momento que você acredita que a verdade está em você, você se torna capaz de interpretar a realidade da sua forma. Então, aquilo que é objetivo, aquilo que já é certo, se torna subalterno à sua vontade. Tipo, por exemplo, eu estou vendo uma mesa. Se eu falar que aquilo é uma cadeira, eu sou um idiota, porque aquilo é claramente uma mesa. Mas a partir do momento que eu falo que a verdade não está mais aquilo, está em mim, tudo isso começa a se tornar discutível.
Disso surge a filosofia do Hegel, do Kant, do Marx, Gramsci. É essa ideia de interpretar a realidade de acordo com sua própria vontade, o que é exatamente o oposto da filosofia grega. Até uma coisa que você entende também hoje, por que existe tanta briga contra a religião no nosso país? Você vê provas que desmerecem a religião, você vê um crescimento do ateísmo gigantesco. Isso é muito devido à revolução científica, é muito também de acreditar que a verdade está em nós e não lá fora. Então, de certa forma, cada um vira o Deus de si mesmo. E muito devido, quando eu quero criar uma nova forma de governo. Digamos que eu quero colocar o comunismo no Brasil. Eu vou ser o 50º milionésimo psicopata que vai fazer isso. Eu quero colocar o comunismo no Brasil. Então, a partir do momento que eu quero que um regime governamental ele interfira em todos os sistemas, e o governo começa a dizer como deve ser a propriedade privada, quanto deve ser as coisas, o que é certo e errado, o que deve ser feito. Quando o governo vai começar a ditar tudo, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque existe uma barreira. E qual que é essa barreira? Essas coisas já foram ditas anteriormente religiosamente. Como assim? Quando o governo vai dizer o que é certo e errado, nós já temos um conceito de certo e errado. Isso vem da nossa religião judaico-cristã. Então, para o governo poder fazer isso, para ele poder dizer o que é certo e o que é errado, essa barreira tem que ser derrubada. Eu não posso mais ser limitado. Se eu quero falar tudo o que é certo e errado, eu estou, por consequência, me tornando um Deus. Mas como eu posso me tornar um Deus se um Deus já existe? Então daí surge essa briga entre a esquerda contra a religião. Porque ela é, por essência, uma barreira naquela moralidade, nova moralidade. Se eu quero criar um novo sistema de regras e de dogmas, os antigos dogmas não podem mais servir. Eles têm que desaparecer para que eu possa substituir isso com novos conceitos. E é disso que surge toda essa briga antirreligiosa que nós estamos vendo hoje. A base de nossa civilização, da nossa cultura e da nossa moralidade é judaico-cristã. Quando você derruba isso, uma nova moralidade tem que surgir. E quem vai surgir com essa nova moralidade? O Estado. A escola de Frankfurt, inclusive, ela já havia percebido isso. Que essa base ocidental, ela tem 3 bases. Sim, existem pilares dos pilares. E eles dividem esses pilares em a escola, a família e a religião. Então, o que eles pretendem fazer? Vamos tornar a escola uma coisa de nosso controle. Nós vamos afastar cada vez mais as crianças de sua família e deixá-las cada vez mais tempo dentro das escolas, sofrendo essa doutrinação. E nós vamos também fazer infiltração na religião. Inclusive, toda essa revolução sexual, sexo livre, esse aumento absurdo do divórcio que existe hoje, é para cada vez mais destruir a figura da família. Se você consegue destruir a escola, os ensinamentos, você consegue transformar tudo aquilo, tirando aquela visão empírica para uma visão mais racionalista, que faça o serviço do Estado, se você consegue destruir a figura paterna e materna, e se você consegue controlar a religião para que ela se torne um subalterno do Estado, você consegue derrubar todos os pilares da civilização. Até hoje você observa esses novos pedagogos do nosso ensino, como, por exemplo, Jean Piaget, Vygotsky, Henri Vallon, Paulo Freire, com suas novas formas revolucionárias de ensino. Tudo isso surge com uma forma oposta ao ensino clássico, que era o ensino empírico, você observar a realidade para absorver conhecimento. Hoje o conhecimento está em você. Olha como as coisas estão se opondo, vão exatamente o oposto do que era. Você tem, por exemplo, a França, que utilizou a forma do Jean Piaget de ensino, e o ensino lá decaiu de uma forma absurda. Decaiu muito, tanto que eles deixam quieto isso aí, pelo amor de Deus, volta para o clássico e voltaram para a forma empírica de ensino. Você tem, por exemplo, países que até pregam essa forma de governo, de ensino, mas eles não utilizam ela. Eles falam, usa isso que vai ser bom, mas eles não usam.
Por que vocês não usam se isso é bom? Que coisa, não? Agora, seguindo um pouco em frente também, até o conceito de família e religião cada vez mais perde a sua essência. Por exemplo, a questão de religião. Como eu disse, as pessoas não conhecem mais os valores objetivos da religião, não compreendem mais a influência moral que ela exerce. E não só isso, hoje, eu não digo todos, mas muitas pessoas, elas têm uma visão de religião ou por comodidade ou por modismo. O que eu quero dizer com isso? A religião, por sua essência, ela é a busca pela verdade. E a única forma de você encontrar a verdade é analisando as coisas, é você compreendendo, é você estudando. E a maioria das pessoas que se dizem religiosas, elas não compreendem esse conceito e elas nem sequer estudam. Mas se você não estuda, você não está em busca pela verdade. Se você não está em busca pela verdade, você não está praticando o principal dogma, um dos principais dogmas de sua religião. É aquela ideia, tipo, eu sou religioso porque meus pais são. Eu sou religioso porque eu vivo num meio religioso. Mas você não compreende a essência de sua própria religião. E isso vai além. As pessoas também que não são religiosas, muitos são por questionamentos básicos. Tipo, mas e os dinossauros? Mas e os dinossauros? Se tem dinossauro, não tem Deus. Por quê? De que forma a existência de um dinossauro nega a existência de algo divino? Vários desses questionamentos já foram respondidos. Muitas dessas pessoas elas devem estar tipo, não, eu fiz essa descoberta fantástica. Você acha que você foi o primeiro a pensar isso, cara? Você acha que isso nunca foi pensado, tipo, nesses milênios? Isso nunca foi questionado? Isso nunca foi respondido? É essa ideia da busca pela verdade. Todos devem buscar a verdade, independente de ser religioso ou não. E a única forma de você encontrar a verdade por trás das coisas é através de estudo. Eu não digo que uma pessoa deve ser religiosa ou não. Eu digo que ela deve tirar suas próprias conclusões mediante a estudo sério e dedicado. E não baseado em modismo, tipo, todos os meus amigos não têm religião, logo eu não vou ter também. Ou ao contrário, todos os meus amigos têm religião, logo eu vou ter também. Não é assim que funciona. É através do estudo e dedicação que você é capaz de tirar conclusões realmente relevantes. Se não, é só o Maria vai com as outras. E pelo amor de Deus, o Brasil já tem Maria vai com as outras demais, né? Jesus Cristo. Até quando eu falei das massas, um livro legal para vocês lerem é A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. E se quer entender um pouco mais de política através da filosofia grega, lê A Política de Aristóteles ou A República do Platão. Já são livros mais complicados, mas são livros interessantes de ler. A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, é um livro muito simples, é fácil de encontrar, inclusive. Eu queria poder pegar meus livros que estão ali para poder ir mostrando, mas meu quarto está em reforma, gente. Tá? A situação aqui está mais constrangedora do que a prova do Enem, né? Então, vamos continuar falando então. Até mais uma questão da perca do conhecimento dessa moralidade, desses direitos romanos. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas dizendo: eu tenho os meus direitos, eu quero os meus direitos. Então, amigo, mas você tem direito a quê? A que você tem direito? Algumas coisas. Primeiro que, tipo, a pessoa que pede muito direito, mas se preocupa pouco com os seus deveres, nada pode ser além de uma geração mimada. Você vai ter muito mais dever do que direito. E outra coisa, quanto mais direito você tiver, maior é a figura do Estado. Tipo, o que eu quero dizer com isso? A essência do direito é a obrigação de terceiros. Como assim? Digamos que eu diga, eu tenho direito ao ensino. Legal, mas alguém vai ter que ensinar eu. Alguém vai ter que forçar essa pessoa a ensinar a mim. Quem vai forçar isso? Figura do Estado. Se você fala, as crianças têm direito à alimentação. Legal, muito bonito. Quem vai alimentar as crianças? Quem vai forçar essas pessoas a alimentar as crianças? Todo direito tem como base a obrigação de outra pessoa. Eu tenho o direito de ser atendido em tal loja. Então, mas alguém tem que obrigar essa pessoa a me atender. Você viu como o negócio vai crescendo cada vez mais e vai se metendo cada vez mais? Eu posso falar, eu tenho o direito de ser respeitado. Mas o que define o que eu considero respeito e desrespeito? E quem vai forçar essas pessoas a me respeitarem? Você viu como o negócio vai crescendo?
até o ponto que tipo vai definir o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa pode falar, o que a pessoa pode pensar. Tá vendo o risco disso? Muitas pessoas dizem, eu tenho direito a estudar, eu tenho direito à educação. Então, meu amigo, mas a educação, o ensino, não é um direito, é um dever. Porque se você estuda, você está assumindo uma série de responsabilidades. Tipo, se eu, por exemplo, eu me formei em medicina, então eu assumi a responsabilidade de ser um médico. Então eu tenho que estudar firme para ter o conhecimento para me tornar o grande médico. O ensino, ele é uma etapa para outro fim. Tipo, o importante, o principal é o que eu vou exercer depois. A escola, de certa forma, é no teatro da realidade. Por exemplo, um estudante de medicina, ele vai operar um cara de verdade mesmo? O cara é um estudante, vão chegar com o corpo lá, opera esse cara aí, boa sorte, vai lá. Não, não vai. Quem vai fazer isso é o médico. E para ele fazer isso adequadamente, ele tem que ter tido um ensino eficiente. Ele tem que ter estudado, ele tem que ter se dedicado. E quando as pessoas não compreendem isso, elas acabam vendo o ensino como um fim em si próprio. Elas veem o diploma como uma conquista maior. O diploma não é uma conquista. Ele é quase um contrato de obrigações. Se eu consigo um diploma de medicina, eu estou assumindo a responsabilidade de ser um grande médico. Isso é um conhecimento que as pessoas não têm mais hoje. Elas veem o diploma como a maior conquista, e ela não é a maior conquista. A maior conquista é você exercer aquela profissão de forma adequada. Até essa questão que eu estava falando da filosofia, que é me mantendo nos 3 pilares ainda, essa questão de tornar tudo subjetivo. O que é subjetivo? É tudo através da minha vontade, é tudo através da minha ideia. Não existe mais aquilo que é certo e errado. É tudo mediante aquilo que eu acho que é certo e errado. E se como eu sou o cara que tem o conhecimento supremo, eu sou o cara, então eu vou dizer aquilo que é certo e errado. Você vê como você consegue derrubar todos esses pilares e criar uma coisa terrível. Você destrói aquilo que é certo e errado, você destrói o conhecimento da realidade, você não tem mais a noção dos seus próprios direitos. E é isso que acontece hoje na civilização ocidental. Todo um processo de destruição destes pilares que são o que define nós como aquilo que nós somos. Até, por exemplo, a questão de nacionalismo, de patriotismo, o nosso amor ao nosso país, aquilo que nos define, aquilo que somos, também tem pilares. Tá vendo que tem pilares de pilares de pilares? É um negócio muito mais complexo do que parece. Os pilares para você ser um brasileiro, para você ser um patriota, de você ter identidade nacional, é a religião, a autocultura e o seu idioma. A religião define a sua moralidade. Ela define a moralidade daquele país. A autocultura é o que vai gerar gênios. É com ela que você gera pessoas capacitadas. E que cultura que tem hoje no Brasil? Você vai ter um cara lá falar em novinha, posso perguntar teu nome, prazer, meu nome é Kern, toma aqui meu telefone. Pelo amor de Deus, meu amigo, o que está acontecendo com o mundo? A gente já teve Cartola, tivemos Samuel Rosa, Vila Lobos, Tom Jobim. Nossa senhora, o que aconteceu com a nossa cultura? Até literatura. Nós já tivemos Machado de Assis. O que nós temos hoje? Os irmãos Neto. O que aconteceu com o Brasil? Quando você não tem mais autocultura, as pessoas não compreendem mais a religião, não compreendem mais a moralidade, não compreendem mais nada. Você entra num estado de bestialização e imbecilização de uma nação. O que falam as músicas hoje? Sexo, comer e beber. Isso é um estado bestializado do homem. Ele só pensa em se alimentar e reproduzir. Você não tem mais aquela música que mira valores maiores, tipo um grande amor, um amor real, uma grande perca do passado, um grande sonho a ser realizado. Você não tem mais essas letras, é tudo bestializado. Você tem, por exemplo, grandes líderes de outras nações, Abraham Lincoln. O cara escrevia maravilhosamente, o cara era um gênio, tinha uma cultura altíssima. Você tem Winston Churchill, você pega um livro do Churchill para ler, e o cara escrevia de uma forma maravilhosa. Charles de Gaulle, da França, era um gênio de altíssima cultura.
Hoje, em compensação, uma das nossas antigas presidentes, não vou citar o nome aqui, mas acho que todo mundo já sabe de quem estou falando, fala que leu um livro maravilhoso que mudou a vida dela e não lembrava o nome do livro. Ai, meu Deus, é tipo falar, tipo, eu tive uma viagem maravilhosa ontem, mas eu não lembro pra onde eu fui. Meu Deus do céu, eu fico louco da vida, vou começar a xingar aqui, vai ser uma loucura. Quando você não tem autocultura, você não consegue produzir grandes líderes, você não consegue produzir grandes indivíduos. É tudo nivelado por baixo. Isso tem mudado com o tempo recente, mas esse é o maior problema do Brasil. Porque uma restauração econômica você consegue fazer tipo em 5 anos. Uma restauração cultural leva uns 40. É muito difícil fazer uma restauração cultural no Brasil. E é isso uma das maiores urgências, se não a maior, depois da segurança. O maior problema do Brasil é a segurança. Porque não adianta você fazer uma autocultura, você sair de casa, levar um tiro e morrer. Então não adianta. Você foca na segurança e depois vai para a cultura, que o negócio está feio. E o outro pilar muito importante que define uma identidade nacional é o nosso idioma. E pensa bem, o brasileiro sabe português? O português brasileiro é o único caso de idioma no mundo que perdeu 2 sujeitos, o tu e o vós. O tu e o vós morreram. Ninguém fala mais tu e vós. Isso é um evento exclusivo do Brasil, perder 2 sujeitos. Hoje existe aqueles gênios linguistas, aqueles caras revolucionários. Sério, gente, sempre quando o cara chega e fala, eu tenho uma metodologia nova de ensino, reza a Deus, que não vai dar boa. Que é aquela tipo, não, você não tem que ter um conhecimento altíssimo do idioma, você pode ter tipo só o básico para conseguir se expressar, só para você conseguir ser compreendido por outra pessoa. Tipo, eu não preciso ser fluente no meu próprio idioma, mas se eu conseguir fazer com que outra pessoa me compreenda, já está ótimo. Daí surgem 2 detalhes. Primeiro, o cara que fala isso, ele tem um conhecimento perfeito do idioma dele. Ele fez toda a carreira dele baseado nesse conhecimento linguístico que ele tinha. Então o cara faz toda a carreira e toda a fortuna dele baseado nisso, e depois ele fala, não, você não precisa disso. Sendo que tudo que ele tem veio disso. Meio irônico, não? E a outra coisa, como você vai ser capaz de se expressar se você não tem o vocabulário para isso? Como eu vou dizer aquilo que eu estou sentindo se eu não conheço as palavras para isso? Como eu vou dizer os problemas que eu estou vendo se eu não tenho vocabulário para expressar isso? Você só consegue expressar aquilo que sente quando você possui material para isso. Então, se você não tem conhecimento de seu próprio idioma, você nunca vai conseguir expressar aquilo que sente. E aí você tem essa situação no Brasil. Você tem a queda religiosa, que o problema do Brasil começou quando se iniciou a destruição religiosa aqui. As noções de certo e errado acabam se perdendo por consequência disso. As pessoas não conhecem mais o idioma, então não conseguem mais se expressar devidamente. As pessoas não conhecem mais os direitos que definem, o que define sequer um direito. As pessoas não entendem mais como é que funciona a filosofia clássica, como é que é uma análise da realidade. Então, quando você perde toda essa essência, a civilização ocidental começa a cair. Daí eles pensam, mas de onde eles tiraram essa ideia de destruição da civilização ocidental baseado nisso? Do Império Romano. O Império Romano caiu quando a moralidade daquele local foi destruída. Quando caiu aquela moralidade, o Império Romano caiu. Então eles tentam aplicar essa mesma estratégia contra a civilização ocidental, focando nos pilares que definem a civilização ocidental como civilização ocidental. Acho que é isso que eu tinha que dizer pra vocês. Já ficou um vídeo bem longo, então acho que tá bom por hoje já, né? Tem que trabalhar hoje à noite, tá um tempo meio esquisito também, né? É isso aí, minha gente. Continue estudando. Foi um prazer ter feito esse vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.